Bom dia, boa tarde, tudo bem, oitavo ano? Vamos dar andamento aí à nossa aula, né? Eu disse para vocês que a aula de hoje seria exercícios da plataforma, vamos efetuar a correção, tá bom? Lembrando que esse exercício de hoje, ele fala sobre as duas unidades da apostila, a unidade 3, que é carta aberta, e a unidade 4, que é artigo de opinião. Então, metade, metade, tá bom? De 1 a 5, carta aberta, de 6 a 10, artigo de opinião. Então, vamos relembrar aqui o conceito de carta aberta. Vou sair aqui para eu poder conseguir enxergar. Então, eu tenho aqui. A carta aberta é um modelo de carta, texto epistolar, que tem como principal característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto. É um veículo de comunicação coletiva, ou seja, é destinada a várias pessoas, algum público, sindicatos, representações, comunidade. Portanto, o destinatário e o remetente da carta aberta não são seres individuais, e por isso ela é diferente das cartas pessoais. Nós vimos, né? Isso aí na nossa aula. Então, vamos botar a característica, tá aqui, né? Não vamos esquecer dessa característica. Não vamos esquecer também que ela é diferente da carta pessoal. Lembra que a gente falou que a carta pessoal, eu tenho aí uma pessoa que escreve a carta para outra, que hoje a gente nem faz mais isso, né? A gente manda aí WhatsApp, a gente manda e-mail, mas carta a gente não escreve. E a carta aberta, ela já é trabalhada no meio de um coletivo, né? Que a gente chama de comunicação coletiva. Tá até aqui. Perfeito? Vamos lá, vamos dar andamento. A carta aberta não está reduzida somente a um tipo textual, ou seja, nela pode ser encontrada sequências instrucionais, expositivas, argumentativas ou descritivas. A carta aberta representa uma importante ferramenta de participação política dos cidadãos, uma vez que apresenta determinado assunto de interesse coletivo. Lembre-se que a carta aberta não é um texto muito extenso, e sua linguagem é clara, coesa e está de acordo com as normas gramaticais. Geralmente são vinculadas nos meios de comunicação, e sendo que os assuntos mais abordados apontam algum problema, demanda de comunidade, apoio à causa, dentre outros. Então, né, esse pedacinho são bem importantes. Eu tenho que lembrar, né, que a carta, ela não pode ser uma carta muito longa, muito extensa, e tem que ter uma linguagem, né, objetiva e clara, lembrando dentro das normas gramaticais. E é vinculada nos meios de comunicação e aborda uma problemática, né, tratada em coletivo. Não esqueça. Vamos dar andamento aqui, então. Deixa eu fechar aqui. Vamos ao próximo. Opa. É porque ficou riscado aqui, né? Eu vou ter que apagar. Senão vai... Quando a gente passar, vai... Cadê a borracha? Achei. Aqui, porque eu usei outra canetinha. Pronto. Mas deu para marcar, né? Então, vamos dar andamento. Agora sim. Agora a gente pode continuar. Opa, aqui. Além disso, depois de nosso contato, a rádio é canal local de televisão. Ficaram encarregados... Ih, gente, passei demais aqui. Vamos primeiro... Aqui ele deu o que é o exemplo, né? Vamos ao exemplo. Carta aberta à comunidade de Manaus. De acordo com o seu exemplo só, tá, pessoal? Não é um exercício ainda. De acordo com os problemas que temos passado durante os últimos dias no centro de Manaus, resolvemos apontar alguns temas para reflexão, os quais consideramos de suma importância para a comunidade manauara. Primeiramente, devemos salientar que o pagamento dos espaços destinados à comercialização dos produtos artesanais inclui todos os profissionais que comercializam seus produtos no centro do município. Assim,
Após a inscrição da prefeitura no municipal, os inscritos deverão pagar a matrícula do espaço alugado e ainda o valor de 20% das vendas anuais. Esse evento de mudança na legislação, a partir do mês de outubro, acarretou diversos problemas para os artesãos que sofreram com a fiscalização na semana passada no centro da cidade. Visto a repercussão do episódio, decidimos entrar em contato com o órgão responsável para ampliar o tempo de cadastramento de todos os artesãos, visto a desorganização das últimas inscrições, bem como a falta de informação. Além disso, depois do nosso contato, a rádio e canal local de televisão ficaram encarregados de divulgar durante um mês informações sobre a nova legislação, bem como a importância do cadastramento e detalhes sobre o pagamento dos espaços locais. Esperamos que todos estejam atentos, uma vez que o trabalho de produção e comercialização de produtos artesanais representa uma parte considerável do nosso patrimônio e, portanto, possui um valor inestimável para a comunidade. Atenciosamente, a Associação de Artesãos de Manaus. Bem, vocês perceberam que aí é uma carta aberta, né? Ó, de quem escreveu? Os artesãos de Manaus. Então, eles estão prenteando aí toda a problemática que ocorreu, né, durante uma inscrição da prefeitura. E aí, essa matrícula aí, muitos não conseguiram, como ele diz ali no parágrafo, e acabou acarretando, né, numa fiscalização onde vários sofreram com a fiscalização. Então, agora vamos sim para o exercício. O exercício diz assim: leia o texto abaixo e responda o que se pede. Mossoró, Rio Grande do Norte, 3 de julho de 2016. Carta aberta à população de Mossoró. Queridos moradores, nós, alunos do 7º ano da Escola Estadual, professora Maria Zenilda Gama, viemos por meio desta carta conscientizá-los de que precisamos agir sobre a epidemia de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, as quais amedrontam a nossa cidade. É importante que todas as comunidades estejam atentas aos focos desse mosquito em suas casas ou próximo a elas, porque a raiz deste mal está na existência do mosquito. Portanto, é a ele quem devemos combater. Todos devemos nos unir contra esse problema, que assola a nossa saúde e a de nossos entes queridos, evitando deixar água parada em recipientes abertos, vasos de plantas em garrafas e pneus. Precisamos ter cuidado também com o nosso lixo, pois pode se tornar um ótimo ambiente de reprodução para o mosquito. Uma cidade tão grande e tão bonita não pode ser destruída por apenas um mosquito. Então, todos mãos à obra, pois esta guerra é de todos e com conscientização e atitude a venceremos. Respeitosamente, alunos do 7º ano, Escola Professora Maria Zenilda Gama. Então, né, vimos aí que é um grupo de alunos do 7º ano que escreveu para, né, a sociedade ali do Rio Grande do Norte, na cidade é Mossoró, né? O nome da cidade, Mossoró. Se eu confirmar aqui. É Mossoró. Falando sobre a epidemia aí de mosquito, da Aedes aegypti. Então, vamos à questão. Número 1. Acho que aqui dá para botar câmera, né? Deixa eu só ver aqui. Tá. A que gênero textual pertence o texto acima? Acabamos de ver que trata sobre uma carta aberta, né? Um assunto geral que trata da população, deixa eu cair, da sociedade, né? Que é o grupo do 7º ano de uma determinada escola escreveu para a população. Número 2. Para que nos serve um texto como esse e em que veículo de comunicação encontramos? Quer dizer, são duas perguntas, né? Vamos à primeira. Para que serve um texto como esse? Para que serve um texto sobre carta aberta? Serve para quê? Nesse caso desse texto aí, para mobilizar a sociedade, né? Então, ele serve para uma causa social. Perfeito? Então, vamos dizer que o texto serve para uma causa social e esse texto em específico
para mobilizar a sociedade. Aí a outra pergunta, em que veículos de comunicação o encontramos? Então, pode ser jornal, revista, livros didáticos, perfeito? Nos ambientes do meio de comunicação. 3. Qual é o tema do texto acima? O texto trata sobre o quê? A epidemia da dengue, não é? E a quem ele é destinado? Então, aí no texto ele é destinado para a sociedade de Mossoró, ainda do Rio Grande do Norte. Ali, né? Lá. Olha o gabarito aí, ó. O gênero textual, carta aberta, para que serve? Para causas sociais. E quais são os veículos de comunicação? Internet, lugares públicos, livros didáticos, jornais, revistas. 3. Qual o tema do texto? Epidemia da dengue. E a quem ele é destinado? A população de Mossoró. Aqui eu repeti o texto. Vamos para o número 4. Marque a única alternativa falsa sobre o texto lido. Bem, olha só, pessoal. Eu quero aqui a que é errada, a que trata sobre falsa dentro do texto, tá? Vamos lá. O primeiro parágrafo funciona como uma introdução apresentando o remetente ao problema? Sim ou não? Sim, né? Certinho. Deixa eu pegar a caneta aqui, depois eu apago, porque a outra caneta não está aparecendo no slide. Então, tá certo. Na introdução, ele remete o problema e apresenta o remetente. 2. A expressão no início da carta, queridos moradores, é opcional? Aqui, vamos voltar lá, né? Já que, para não ficar nenhum... Deixa eu fechar aqui, depois eu volto. Aqui, ó. Quando ele fala assim, carta aberta à população de Mossoró, Rio Grande do Norte. Queridos moradores, é opcional? É opcional, né? Então, certinho também. Vamos pegar aqui. Certinho também. O último parágrafo tem por função servir como a conclusão da carta em que os autores reforçam a ideia do combate ao mosquito. E aí? O último parágrafo é a conclusão? Vamos lá ver? Fechar. Aqui, o último parágrafo. Uma cidade tão grande, tão bonita, não pode ser destruída por apenas um mosquito. Então, todos mãos à obra, pois esta guerra é de todos e com conscientização e atitude a venceremos. Tem função de conclusão? Tem, né? Perfeitinho também. Agora só sobrou a D, vamos lá, vamos ver. O terceiro parágrafo é desnecessário, pois todos já sabemos que não se deve deixar água parada em recipientes descobertos. Então, vamos voltar ao terceiro parágrafo. 1, 2, 3. Todos devemos unir contra esse problema, que assola a nossa saúde e a de nossos entes queridos, evitando deixar água parada em recipientes abertos, vasos de plantas e garrafas e pneus. Precisamos ter cuidado também com o nosso lixo, pois se torna um ótimo ambiente de reprodução para o mosquito. Bem, olha só, prestem atenção aqui na pergunta. O terceiro parágrafo é desnecessário, por todos nós sabemos que não se deve deixar água parada. Mas olha como é que ele diz aqui, todos devemos nos unir contra esse problema que assola, quer dizer, continuação, eu não posso simplesmente tirar esse parágrafo daqui. Então, ele é necessário, até porque ele argumenta também, né, em tudo que a gente deve fazer. Então, a resposta é D de dado mesmo, perfeito? Vamos ver o gabarito? Deixa eu só apagar aqui, já que eu estou sem a nossa canetinha, para a gente conferir o gabarito aqui. Olha ali, o gabarito 4, D de dado. Perfeito. Vamos a 5. Leia as afirmações e marque corretamente. Então, vamos lá, vamos marcando as afirmações que a gente vai lendo. Possui a função de alertar, persuadir, protestar e mobilizar a sociedade sobre assuntos de interesse comum. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Ele tem a função disso mesmo, alertar, persuadir, protestar. Perfeito, então tá certinho. Vamos a 2. Está ligada ao direito de que cada cidadão tem de se manifestar diante de questões que causam inquietação? Também, certinho, né?
É o direito do cidadão de se manifestar. Perfeito. Vamos ver a 3 agora. Não existem regras para a realização de uma carta aberta. Não existem regras. Claro que tem. Nem maneira adequada e correta de utilizar o gênero. A gente viu que tem. É totalmente errada essa questão. Então, só é a 1 e a 2, onde está B de bola, 1 e 2. Nossa, essas 3 aí ficou aí mesmo para matar, né? Porque não existe regra e não ter maneira para escrever, não pode acontecer. Vamos lá, gabarito, B de bola. Perfeitinho. Vamos então agora dar andamento ao nosso artigo de opinião. Vamos ver do que se trata o artigo de opinião. Vamos lá. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar, persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veículos nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornal, revista, e abordam temas da atualidade. Foi exatamente o que a gente viu na aula passada, né? A função do artigo de opinião. Lembrando que ele tem a função de argumentar, dando a sua opinião, perfeito, persuadindo o leitor, informando, né, sobre algo do cotidiano. E é transmitido dentro dos meios de comunicação geral. Perfeito? Vamos lá, vamos dar andamento. Aqui eu tenho um exemplo do artigo de opinião. Vamos ler. Para entender melhor esse tipo de texto argumentativo, segue o exemplo de artigo de opinião sobre educação. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Enquanto nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas estruturais. É principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicada e muitas vezes as verbas são desviadas. Isso a gente sabe, né? Não só da educação, como da saúde também. Mas vamos lá. Por este motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido até que o descaso com a educação persista. Os governantes do nosso país precisam ter a consciência de que, enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia: ordem em progresso ou desordem em regresso. Nosso grande educador Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Bem, aqui foi um exemplo. Vamos agora ao exemplo do exercício. Agora a gente vai falar sobre saúde pública. Aquele ali foi um exemplo de educação. Agora é de saúde pública. Vamos ao título. Saúde pública, por onde começar o tratamento? Meu município, Remígio, está localizado no Brejo Paraibano. É uma cidadezinha interiorana, calma e considerada uma cidade polo, tendo em vista sua ótima localização que dá acesso a vários outros municípios. Entretanto, um grave problema maltrata os remigenses há mais de 10 anos. A falta de um hospital público. Os vários pequenos postos de atendimento da família só nos servem para vacinação e receitas de remédio. Em casos mais graves, somos obrigados a nos humilharmos aos hospitais das cidades circunvizinhas. O caos da saúde pública do nosso país parece-nos até muito normal. Vemos qualquer notícia de pessoas morrendo em corredores de hospitais públicos, ora por falta de atendimento, ora por falta de remédio. Desde que o Brasil é Brasil, que as pessoas sofrem com esse problema. Dinheiro para investir nisso, nós sabemos que há. Os estádios que estão sendo construídos para a Copa de 2014 comprovam isso. O que falta é uma tonelada de vergonha na cara, interesse, comprometimento e planejamento daqueles que são responsáveis por administrar o dinheiro público dos nossos impostos. A corrupção é o péssimo eleitorado para o brasileiro. São em que nós devemos pôr a culpa. Minha cidade, apesar de muito conhecida no estado, por ser uma cidade polo, por suas festas de vaquejadas e emancipação política, sofre com essa crueldade.
Há anos que esse município não sabe o que é ter um filho originalmente nascido na sua terra. Quantos idosos e crianças já adoeceram nas madrugadas e foram obrigados a negociar com a sorte, pedindo um pouco mais de calma enquanto chegassem ao hospital de Campina Grande, 36 quilômetros, 40 minutos de viagem. Porém, em épocas de campanha política, a saúde pública é um dos projetos mais prometidos pelos atônitos candidatos. O interessante é que o tempo que faz que não nasce uma criança em Remígio. É o mesmo que o povo vive iludido numa esperança utópica da nossa situação mudar. A culpa disso, na maior parte, sabemos que é nossa mesmo. O povo deve ter o político que merece. Nós, eleitores, ainda estamos anos-luzes de distância de saber escolher os candidatos dignos e honestos para nos representarmos. Na maioria das vezes, vê-se tanto eleitores quanto candidatos em busca de interesses particulares e não no bem comum. Os políticos fazem uma promessinha de emprego para um aqui, uma carradinha de tijolos para outro ali, pagam umas contas de água e luz para outro acolá, e esses mesmos beneficiados de um dia sofrem por décadas afins, pois a politicagem é hereditária. Enfim, discutir problemas públicos não tem como fugir de política. Segundo nossa Constituição Federal, saúde é um direito que deve ser garantido para a população. O problema é que faltou concordar isso com as pessoas que escolhemos como responsáveis. O Brasil precisa de gente honesta. O povo precisa de uma reeducação eleitoral. Quem mais sofre com isso é meu município, meu Brasil. São vários municípios, né, gente, assim, que sofrem com isso. Vamos lá. Eu tenho aqui a questão 1, que diz assim: não é característica do artigo de opinião. Então, eu quero a resposta negativo. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Linguagem culta. E aí? Sim, né? Título subjetivo. Também. Utilização de argumentos. E esse nem se fala. O autor não se posiciona criticamente. Não se posiciona criticamente? Então não é artigo de opinião. Porque para ser artigo de opinião, ele tem que criticar, não é isso? Então, resposta D de dado. Essa foi muito fácil. Porque essa não se posicionar criticamente aqui, né, não dá, não rola. Vamos lá, vamos à resposta D de dado. Vamos a 2. Não faz parte da estruturação de um artigo de opinião. Então, dentro daquelas estruturas que nós vimos na aula passada, qual dessas aqui não faz parte? Utilizar exemplos, dados estatísticos, sem apresentar a fonte de onde foram retirados? Bem, e se eu não apresentar a fonte, o que vai acontecer? Eu posso dizer, né, que a pessoa inventou e colocou ali. Então, já matamos aqui. Essa é a resposta aqui. É a mas, cadê o meu lapisinho aqui? Mas, vamos ler o restante. Contextualização do tema abordado? Perfeito, certinho. Deixar clara a posição defendida do autor? Perfeitinho. Utilizar argumentos de autoridade? Também. Então, é a A mesmo, sem sombra de dúvida. Resposta certa, que na verdade é a errada, né? Porque está pedindo errada. É A de amor. Viu? Vamos partir para 3. Voltando ao texto, para a gente não precisar retomar lá na frente, vamos à questão. Questão 3. Qual o tema tratado nesse texto? E aí, trata sobre o quê? Saúde pública, né? O caos da saúde pública. Qual é a opinião do autor sobre esse tema? O que ele fala? Ele defende o quê? Que as pessoas estão o quê? Né? Estão cômodas com o problema. As pessoas, na verdade, não lutam pelos seus direitos e aceitam os políticos que têm, né? Essa aí é a opinião dele. 4. O autor cita um exemplo que acontece na cidade dele. Que exemplo é este? E aí? Ó, ele usa bem aqui, quer ver? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não está no outro lado, que ele fala desde que não nasce criança, né, lá na cidade dele, ele cita esse exemplo da criança.
Aqui não tá, deve estar aqui nesse outro. Ó, não, já adoeceram. Aqui, tá bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O interessante é que o tempo que faz com que não nasce uma criança em Remígio. Então, esse é o exemplo. Então, aqui ele fala que tem muito tempo, né, que não nasce criança lá na cidade dele. Devemos citar exemplos em artigos de opinião? Sim ou não, e por quê? O que vocês acham? É uma estratégia, né? Reforça a veracidade do texto. Então, devemos sim citar. Para quê? Para reforçar o argumento, né? E comprovar a veracidade do que a gente está falando desses exemplos. Perfeito? 5. Quais são os 2 problemas da má saúde pública no Brasil apontado pelo autor no fim do segundo parágrafo? E aí? Vamos voltar então aqui no segundo parágrafo. Deixa eu ver onde está. Primeiro e segundo. Fim do segundo parágrafo. O que falta é uma tonelada de vergonha na cara, interesse, comprometimento e planejamento daqueles que são responsáveis por administrar o dinheiro público dos nossos impostos. A corrupção é o péssimo eleitorado brasileiro. São que nós devemos pôr a culpa. Então, o que ele finaliza aí? A corrupção, né? E os eleitorados. Eu voltei. A corrupção e as pessoas que não sabem votar, né? Essa é a verdade. Vota errado e aí temos o que merecemos. Então, vamos lá. Ele trata do caos da saúde pública, né? E defende o comodismo das pessoas que contribuem com os problemas da saúde. 4. O exemplo que ele cita é que não nasce criança no município há muito tempo e devemos, sim, né, citar exemplos como estratégia argumentativa que reforça as opiniões. E os 2 problemas, o primeiro, a corrupção, e o segundo, os eleitores, nós eleitores, né? Vocês ainda não, que vocês não votam ainda, mas vocês vão votar em um dia, e aí serve de lição para vocês, perfeito? Então, fico aqui com mais uma aula, voltei, com mais uma aula é essa correção, né? E eu volto semana que vem, já com a revisão para a V3, tá bom? Beijos no coração de vocês. Tchau, tchau.